Imagine viver num estado de tranquilidade tão profundo que nenhuma crítica, nenhuma injustiça, nem mesmo o caos de um dia difícil seria capaz de perturbar seu equilíbrio interno. Parece impossível? Pois essa é exatamente a proposta do estoicismo. Construir dentro de você uma base tão sólida que mesmo quando tudo à sua volta desmorona, sua paz permanece inabalável. Essa filosofia não é um convite ao isolamento ou à apatia, mas sim uma prática de fortalecimento interior. Trata-se de assumir o comando da sua mente e entender que, embora você não tenha poder sobre tudo o que acontece no mundo, você sempre terá poder sobre a forma como interpreta e reage a esses acontecimentos. Quantas vezes você já perdeu a compostura por causa de algo insignificante? Quantas vezes permitiu que as palavras ou ações de outras pessoas ditassem o seu humor ou roubassem sua energia? A maioria de nós age como se estivesse à mercê do ambiente, mas os estoicos nos ensinam o contrário. A verdadeira força vem de dentro, e é possível cultivar um estado de serenidade mesmo em meio ao caos. Ser inabalável é uma escolha diária. É uma habilidade que pode ser treinada, assim como um músculo. Neste guia vamos explorar 8 lições estoicas, que funcionam como tijolos na construção da sua fortaleza mental. Cada uma delas é um passo rumo à liberdade emocional, não a ausência de sentimentos, mas a capacidade de não ser escravizado por eles. Se você quer aprender como agir com firmeza diante da crítica, manter a calma sob pressão e encontrar clareza mesmo nos momentos mais desafiadores, este é o seu ponto de partida. Vamos à primeira lição. Os maiores conflitos que enfrentamos não acontecem no mundo externo. Eles nascem na nossa mente. É ali que os medos tomam forma, que as inseguranças ganham voz e que os pensamentos negativos se multiplicam sem controle. Os estoicos sempre enfatizaram que o sofrimento raramente está nos fatos em si, e quase sempre está na forma como interpretamos esses fatos. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Essa frase tão simples carrega uma profundidade imensa. Imagine que alguém te critica. O que realmente te fere? A crítica ou o significado que você atribui a ela? Se você encara aquilo como um ataque pessoal, como uma prova de que não é bom o suficiente, naturalmente se sentirá mal. Mas se entende que a opinião do outro é apenas isso, uma opinião, e que não tem poder algum sobre sua essência, a crítica perde o peso. O poder de machucar você só existe se for concedido. A construção dessa muralha invisível começa com a consciência de que você é o guardião da sua mente. Nenhum pensamento entra sem a sua permissão. Nenhuma emoção precisa dominar você, a menos que você se identifique completamente com ela. Isso não significa reprimir sentimentos, mas aprender a observá-los sem se confundir com eles. Se você sente raiva, por exemplo, pare e observe. O que está alimentando essa emoção? Um comentário? Uma lembrança? Um medo? Essa análise é o primeiro passo para a autonomia emocional. Você não é a raiva. Você é quem a observa. Outro princípio essencial do estoicismo é a distinção entre o que está sob seu controle e o que não está. O que as pessoas pensam, dizem ou fazem está fora do seu alcance. Mas a forma como você decide reagir a isso é sua responsabilidade. Quando você entende essa diferença, ganha liberdade. Treine-se para questionar seus pensamentos automáticos. Quando algo o incomodar, pergunte: isso é realmente importante? Vai importar daqui a um mês? Isso depende de mim? Se a resposta for não, então é só um ruído e você não precisa absorvê-lo. Imagine essa muralha como um filtro. Tudo o que chega até você passa por ela, mas só permanece o que você permitir. Com o tempo, essa barreira se fortalece. Ela não isola você do mundo, ela o protege do que é desnecessário. Ser inabalável não é ser frio ou insensível. É ser lúcido. É ter coragem de olhar para dentro, encarar seus próprios monstros e não permitir que eles determinem quem você é.
É saber que a paz não vem da ausência de desafios, mas da sua capacidade de enfrentá-los sem perder a clareza. A muralha invisível é construída com disciplina, autoconhecimento e presença. Comece hoje. Observe seus pensamentos. Desafie seus impulsos. Escolha onde colocar sua atenção. Aos poucos você perceberá que enquanto o mundo grita lá fora, dentro de você reina o silêncio da força interior. Em um mundo que valoriza respostas rápidas, opiniões instantâneas e reações emocionadas, silenciar tornou-se um ato de coragem. Hoje, somos bombardeados por estímulos o tempo todo. Alguém diz algo ofensivo, e a resposta imediata parece inevitável. Uma postagem nos incomoda e sentimos o impulso de responder. Mas o estoico segue um caminho diferente. Ele não responde no calor da emoção, ele observa, respira e escolhe. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é passividade. É poder, é autocontrole na sua forma mais pura. Enquanto o impulso grita para agir, o silêncio nos ensina a escutar. E essa escuta interna e externa revela muito mais do que qualquer palavra dita com pressa. Pense em um confronto cotidiano. Alguém te provoca ou tenta te humilhar publicamente. A reação mais comum seria se defender, rebater, elevar o tom. No entanto, ao fazer isso, você entrega sua paz àquela pessoa. Torna-se refém da ação alheia. O silêncio, nesse caso, é um escudo. Ele não só preserva sua dignidade, como desarma o agressor. Quando o outro espera uma resposta, seja grito, ofensa ou justificativa, e recebe apenas o seu silêncio firme, é como se a brasa da discussão se apagasse antes de virar incêndio. Você comunica sem precisar dizer nada que suas ações não são controladas por provocações. Quem dita o ritmo da sua conduta é você, e mais ninguém. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." E esse poder se manifesta muitas vezes na escolha consciente de não reagir. É claro que existem momentos em que o silêncio pode ser confundido com omissão ou covardia, mas isso só acontece quando ele é usado para fugir de uma responsabilidade. O silêncio estoico, por outro lado, é ativo. Ele antecede a ação ponderada. É o espaço entre o estímulo e a resposta onde mora a verdadeira liberdade. Você não precisa dar uma opinião sobre tudo. Nem precisa corrigir cada erro ou enfrentar cada provocação. A sabedoria está em escolher suas batalhas com cuidado, e o silêncio é a pausa que permite essa escolha. Na prática, você pode começar exercitando o silêncio diante de pequenas irritações. Ao ouvir uma crítica injusta, antes de reagir, respire. Ao ler um comentário provocador, não responda de imediato. Dê tempo para sua mente se reorganizar. Muitas vezes, após alguns minutos ou até horas, você perceberá que aquela reação que parecia tão urgente já perdeu o sentido. O silêncio também é uma ferramenta valiosa de autoconhecimento. Ao se recolher, ao ficar consigo mesmo, você aprende a ouvir os próprios pensamentos sem julgamento. É nesse espaço de quietude que surgem os maiores insights. Você começa a distinguir o que é ruído e o que é essencial, o que é impulso e o que é valor. Além disso, silenciar não significa apenas calar a boca, é calar o ego. É abandonar a necessidade de vencer discussões, de provar pontos, de buscar aprovação. É lembrar que não é necessário reagir a tudo, porque nem tudo é relevante. A beleza do silêncio está em seu poder de criar clareza. Quando o mundo grita, ele sussurra. Quando a emoção quer explodir, ele pacifica. Ele não nega os sentimentos, apenas os organiza. Na jornada estoica, o silêncio não é ausência, é presença total. É a resposta mais poderosa quando tudo ao redor pede pressa. É onde mora a sabedoria dos que não precisam se afirmar o tempo todo, pois já sabem quem são. Pratique o silêncio. Use-o como escudo. Use-o como bússola. E, acima de tudo, use-o como afirmação da sua liberdade interior. Uma das maiores fontes de desgaste emocional na vida moderna não são os grandes eventos trágicos,
mas a soma das pequenas distrações e conflitos que escolhemos carregar. Opiniões alheias irrelevantes, fofocas, críticas vazias, ruídos, digitais todos competindo por nossa atenção. E o mais perigoso, muitas vezes nós deixamos entrar. O estoicismo propõe uma alternativa radical, mas libertadora. Ignore. Despreze de forma sábia tudo aquilo que não tem valor real para a sua mente e sua jornada. Essa lição pode soar dura à primeira vista, mas na verdade é um ato de proteção. Desprezar o que é inútil é preservar o que é essencial. Sêneca dizia que uma das formas mais eficazes de preservar a paz é aprender a tratar certas situações com indiferença. Mas aqui é importante fazer uma distinção. Desprezar não é desprezar as pessoas, e sim as perturbações inúteis. O desprezo inteligente é seletivo, não arrogante. É um escudo mental que separa o que contribui para a sua vida do que apenas a desgasta. Pense por um momento em quantas vezes você foi afetado por algo que, em retrospecto, era insignificante. Um comentário atravessado, um olhar torto, uma postagem que provocou incômodo. Quantas vezes você se deixou levar por algo que não deveria nem ter entrado na sua mente? O estoico treina sua percepção para detectar o que vale sua atenção. Ele não reage automaticamente a tudo que chega até ele. Ele observa, pondera e, se perceber que algo não tem valor real, simplesmente deixa passar. É como uma pedra em um rio. Ela está lá, mas não resiste à corrente, nem se deixa levar, permanece firme, indiferente. O desprezo inteligente também é um antídoto contra a armadilha da validação externa. Quantas vezes você se preocupou com o que os outros pensam? Quantas decisões você adiou ou modificou por medo de julgamento? Quando você se apega à necessidade de aprovação, entrega seu poder para fora de si. Praticar o desprezo saudável significa lembrar que a sua paz vale mais do que a opinião de alguém que não conhece suas lutas, seus valores e sua história. Quem vive tentando agradar a todos inevitavelmente perde a si mesmo. Na prática, esse princípio pode ser aplicado com 3 perguntas simples. Primeira: isso terá importância daqui a 6 meses? Segunda: essa situação está alinhada com meus valores e objetivos? Terceira: eu tenho controle sobre isso ou estou apenas sendo arrastado por expectativas alheias? Se a resposta for não para essas perguntas, você já sabe, é hora de descartar. E não com peso ou raiva, mas com leveza e foco, como quem escolhe não carregar uma mochila cheia de pedras desnecessárias. Com o tempo, você perceberá que muitas das coisas que antes o irritavam ou consumiam simplesmente não têm poder quando você não dá palco para elas. O desprezo consciente não é frieza, é maturidade. É o sinal de que você aprendeu a não gastar sua energia com o que não te leva a lugar nenhum. Você foi feito para lutar batalhas significativas, não para se esgotar em disputas mesquinhas. Faça do desprezo seletivo um hábito. Use-o para afastar fofocas, para ignorar provocações, para recusar convites emocionais a discussões vazias. Isso não significa que você será indiferente à vida, mas que será profundamente comprometido com aquilo que realmente importa. No fim das contas, saber o que não merece sua atenção é tão importante quanto saber o que merece. O estoico não se fecha ao mundo, ele se fecha ao que não tem valor. Aprenda a deixar passar. Isso é liberdade. Quando estamos no meio de um problema, tudo parece urgente, definitivo e insuportável. A mente, dominada pelas emoções do momento, cria a ilusão de que a dor é eterna e que não há saída. Mas os estoicos nos convidam a subir não fisicamente, mas mentalmente. A olhar para nossas dificuldades como quem observa o mundo de uma montanha, com distância, clareza e amplitude. Essa capacidade de enxergar além do agora é uma das armas mais poderosas contra a ansiedade, o desespero e a impulsividade. Quando você amplia sua visão, enxerga que os momentos de dor são apenas fragmentos de uma história maior, uma história que continua se desenrolando. Marco Aurélio, em seus escritos,
nos lembra constantemente que tudo é passageiro. As dores, as alegrias, os conflitos, as vitórias, tudo flui como um rio que nunca para. O que hoje te aflige profundamente, amanhã será apenas lembrança. E muitas vezes, uma lembrança irrelevante. A perspectiva do alto não é negação da realidade. Pelo contrário, é uma forma de enfrentá-la com maturidade. Quando você aprende a colocar os acontecimentos em escala temporal, isso vai importar daqui a um ano? Você retira o poder do presente de dominar seu estado emocional. Imagine uma tempestade vista de dentro de um carro. Os trovões, a água no para-brisa, a visibilidade baixa. É assustador. Mas imagine agora a mesma tempestade vista de um avião a quilômetros de altitude. De lá de cima, ela é só uma nuvem densa, com começo, meio e fim. A dor é real, mas sua intensidade depende do ângulo com que você a observa. O estoico aprende a olhar de cima não para fugir da vida, mas para enxergá-la com mais sabedoria. Essa lição também é útil para lidar com frustrações e decisões importantes. Quando você está imerso em um problema, sua visão se estreita. Tudo gira em torno daquela situação, mas ao se afastar mentalmente, você percebe que há outros caminhos, outras opções, e que aquela situação não define quem você é. Uma prática eficaz para desenvolver essa visão ampla é a meditação estoica futura. Escolha um problema que está tirando sua paz e imagine-se com detalhes daqui a 6 meses ou um ano. Como você verá essa situação com o distanciamento do tempo? Quais lições ela terá te deixado? Você ainda se sentirá como está agora? Esse exercício simples pode dissolver uma grande carga emocional. Além disso, a perspectiva do alto nos lembra de que tudo na vida é parte de um ciclo. Há dias bons e dias difíceis. Há começo, crescimento, perda, recuperação. Nada é fixo, e isso é uma bênção. Quando você entende isso, não se desespera quando algo vai mal, e não se apega demais quando tudo está bem. Você navega com equilíbrio. Outro benefício dessa visão elevada é o desenvolvimento da paciência. Ao perceber que os frutos mais valiosos exigem tempo, você para de exigir resultados imediatos. Aprende a respeitar o ritmo da vida. E mais ainda, aprende a respeitar o seu próprio ritmo. A ansiedade nasce do desejo de que tudo aconteça agora. A sabedoria nasce da aceitação de que tudo acontece no tempo certo. Por fim, subir mentalmente também nos ajuda a enxergar os outros com mais compaixão. Quando saímos da bolha do eu e observamos o contexto maior, percebemos que cada pessoa está lutando sua própria batalha. Isso nos torna mais compreensivos e menos reativos. Assuma o hábito de questionar: isso será relevante a longo prazo? Ou, como eu veria isso se fosse outra pessoa vivendo essa situação? Essas perguntas nos devolvem o controle não sobre os fatos, mas sobre nossa percepção deles. Ver além do agora é um treino. Mas quanto mais você o pratica, mais descobre que grande parte do sofrimento humano vem da miopia emocional. O estoico troca a lente do desespero pela luneta da razão. Suba. Observe. Reposicione-se. O agora é só uma parte da paisagem. Nunca é o todo. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é o apego à ideia de que podemos controlar tudo. Criamos imagens mentais de como as coisas deveriam ser o comportamento das pessoas, os resultados dos nossos esforços, o rumo dos acontecimentos. E quando o mundo não corresponde a esse roteiro imaginado, sentimos frustração, raiva ou tristeza. O estoicismo nos convida a abandonar esse fardo. Ele nos lembra de algo óbvio, mas que insistimos em esquecer. O controle total é uma ilusão. A vida é feita de variáveis que não dependem de nós, e insistir em controlá-las é como tentar segurar o vento com as mãos. Isso não significa passividade. O estoico age com vigor, com propósito, com excelência. Mas ele compreende que seus esforços pertencem a ele, enquanto os resultados não. Ele foca no que está ao seu alcance. Seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas. O restante o tempo, as reações alheias,
Os imprevistos ele aprende a aceitar com serenidade. Imagine um artista que pinta com dedicação uma obra magnífica. Ele faz sua parte com maestria. Mas, ao expor sua arte, sabe que não pode controlar como ela será recebida. Alguns vão aplaudir, outros vão criticar, e isso não diminui o valor daquilo que ele criou. O mesmo vale para você. Liberar-se das expectativas rígidas é um gesto de maturidade. É entender que a paz interior não vem da conformidade do mundo com nossos desejos, mas da harmonia entre nossa ação e nossa aceitação. Quantas vezes você já se decepcionou com alguém simplesmente porque esperava que ela agisse como você? Quantas vezes uma oportunidade perdida destruiu seu dia porque você já havia se apegado ao resultado ideal? Em todas essas situações, o sofrimento não veio do fato em si, mas do descompasso entre a realidade e sua expectativa. O estoico previne essa dor cultivando a prática da entrega consciente. Ele se prepara para todas as possibilidades, sem se apegar a nenhuma. Ele age com empenho, mas permanece leve. Ele deseja o melhor, mas aceita o que vier com dignidade. Sêneca sugeria começar, cada dia lembrando que você encontrará obstáculos, decepções e comportamentos humanos imprevisíveis. Essa antecipação não é pessimismo, é sabedoria prática. Quem já conta com a possibilidade da adversidade não se desespera quando ela aparece. Na prática, pergunte-se sempre: isso está sob o meu controle? Se estiver, haja com excelência. Se não estiver, libere. Não lute contra o que não pode ser moldado. Libertar-se das expectativas não significa viver sem sonhos. Significa viver com os pés no chão. Você pode ter metas, planos e ambições, mas sem transformar essas projeções em algemas emocionais. O que vier será bem-vindo, porque você já terá feito sua parte. Essa mentalidade também muda a forma como lidamos com os outros. Ao parar de esperar que as pessoas sejam exatamente como desejamos, desenvolvemos mais paciência, empatia e compreensão. Cada pessoa tem um ritmo, um mapa interno, uma bagagem invisível. Quanto mais você tenta controlar o outro, mais se afasta da paz. A aceitação nesse contexto não é resignação, é respeito. Respeito pelo fluxo da vida, pela liberdade do outro e pelos limites do seu próprio alcance. Quando você deixa de lutar contra o incontrolável, algo curioso acontece. Sua energia se multiplica. Aquilo que antes era gasto em frustração agora pode ser usado em ação. Você se torna mais eficiente, mais centrado, mais leve. O estoico não tenta forçar a realidade. Ele dança com ela. E nessa dança, ele encontra força, clareza e equilíbrio. Lembre-se, expectativas rígidas geram corações quebrados. Expectativas flexíveis constroem mentes resilientes. Escolha a leveza, faça sua parte e libere o resto. A maioria das pessoas passa a vida tentando evitar o desconforto. Fazemos isso instintivamente. Escolhemos o caminho mais fácil, fugimos do incômodo, buscamos conforto em tudo, na comida, nas palavras, nos relacionamentos. Mas os estoicos enxergavam o desconforto de outra forma, como um mestre. A verdadeira força não se revela quando tudo está confortável, mas quando somos capazes de manter a compostura diante do incômodo. O desconforto físico, emocional ou mental não é um inimigo. A ser eliminado é um campo de treinamento para a mente. Imagine um guerreiro que nunca enfrentou uma batalha. Ele pode ter a armadura, a espada e o discurso, mas sua força é frágil, teórica. Agora imagine aquele que dia após dia enfrentou o frio, o cansaço, a dúvida, o medo. Esse é forte de verdade porque o desconforto o preparou. No estoicismo, há uma prática chamada preparação para a adversidade. Os sábios estoicos se expunham deliberadamente a dificuldades para desenvolver resiliência. Sêneca, por exemplo, praticava dias de simplicidade extrema, vestia roupas humildes, comia pouco e dormia no chão. Ele fazia isso não por punição, mas para provar a si mesmo que poderia viver com menos e ainda manter a paz. Quando você se acostuma com o desconforto, ele deixa de te assustar.
E mais do que isso, você descobre que sua mente é muito mais forte do que imaginava. Quer um exemplo prático? Pense em algo simples. Tomar um banho frio. Parece banal, mas requer disciplina. Ao enfrentar essa sensação desagradável sem recuar, você envia uma mensagem clara para si mesmo. Eu sou maior do que isso. E essa mensagem não fica só no chuveiro, ela ecoa em outras áreas da vida. Outra forma de treinar essa força é lidar com conversas difíceis, encarar medos antigos, assumir erros com humildade. O desconforto emocional também é um convite ao crescimento. Toda vez que você escolhe não fugir de algo que te incomoda, você expande seus limites internos. O estoico não busca sofrimento, mas entende que evitá-lo a todo custo é uma armadilha. Quanto mais evitamos o desconforto, mais frágeis nos tornamos. E quanto mais o enfrentamos com coragem, mais livres nos sentimos. Encare o desconforto como uma academia para a alma. Ele fortalece a paciência, o foco, a tolerância à frustração. Ele ensina a valorizar o essencial e a abandonar o supérfluo. Ele te devolve o domínio da própria vida. Outra vantagem poderosa dessa prática é o reencontro com o momento presente. Quando estamos desconfortáveis, nossa mente se volta completamente para o agora. Não há espaço para distrações. O frio, a dor, a inquietação, tudo nos puxa para o instante. E ali, no centro do desconforto, mora uma clareza rara. Nos dias difíceis, quando a vida nos desafia sem aviso, quem treinou no desconforto não se abala. Ele já enfrentou batalhas internas. Ele conhece sua força. Ele não precisa de garantias externas, porque já provou para si que consegue suportar mais do que imaginava. Quer começar essa prática? Escolha um desconforto por vez. Pode ser acordar mais cedo, cortar um hábito nocivo, enfrentar um medo antigo, dizer não quando for mais fácil ceder. Cada pequena atitude desconfortável é um tijolo na construção da sua resiliência. Ao fim, você não será definido pelo que evitou, mas pelo que teve coragem de enfrentar. O desconforto não é seu inimigo. É sua chance de crescer. Vivemos cercados por reações. Alguém nos olha de forma estranha e imediatamente começamos a criar histórias na mente. Um colega é ríspido e presumimos que seja algo contra nós. Um amigo se afasta e tomamos como rejeição. A verdade é que grande parte do nosso sofrimento vem dessa tendência de personalizar tudo. O estoicismo nos convida a dar um passo atrás e questionar: e se isso não for sobre mim? A indiferença estoica não é frieza nem desinteresse. É uma escolha consciente de não absorver tudo o que acontece ao redor como se fosse uma ofensa pessoal. É entender que as atitudes alheias refletem muito mais o estado interno de quem age do que qualquer verdade sobre você. Pessoas frustradas, ansiosas, mal resolvidas ou até mesmo distraídas reagem ao mundo com grosseria, indiferença ou desatenção. E muitas vezes você apenas estava no caminho. Isso não significa que você não mereça respeito, mas sim que não precisa carregar nas costas o peso de todas as atitudes alheias. Quando você aprende a não levar as coisas para o lado pessoal, algo poderoso acontece. Você se torna leve, livre, soberano sobre suas emoções. Imagine que você está em um barco. Alguém joga uma âncora aos seus pés tentando prendê-lo a uma briga, uma provocação, uma crítica vazia. Se você a segura, afunda com ela. Mas se observa e diz: isso não é meu, você continua navegando. A sabedoria da indiferença está em distinguir o que merece resposta do que merece silêncio. Nem todo convite para o conflito precisa ser aceito. Nem toda crítica merece uma réplica. Nem toda emoção do outro é sua responsabilidade. Isso não significa ignorar tudo ou viver alheio. Significa ter discernimento. Significa escolher onde colocar sua energia. Na prática, esse princípio começa com uma pausa. Diante de qualquer provocação ou situação desconfortável, respire e pergunte-se: essa atitude realmente tem a ver comigo? Ou,
O que essa pessoa está expressando de si mesma? Em muitos casos, a resposta revelará que o problema não é você e nunca foi. Outro exercício útil é lembrar-se de que você também já agiu de forma inadequada por estar cansado, estressado ou emocionalmente abalado. Quando reconhecemos isso em nós, passamos a julgar menos os outros. Desenvolvemos empatia sem carregar culpa. A indiferença, nesse contexto, se torna um escudo emocional. Não para isolar você, mas para protegê-lo de ataques injustos, mal-entendidos e sobrecargas emocionais. Sêneca dizia que o que nos perturba não são os fatos, mas a forma como os interpretamos. E isso vale especialmente para as relações humanas. Você pode ser ofendido por alguém, mas só se fere de verdade se aceitar a ofensa como verdade. Se não há ferida interna, a palavra externa não penetra. O estoico é seletivo. Ele escuta, observa, mas só absorve o que contribui para seu crescimento. Ele escolhe seus pensamentos como um jardineiro, escolhe sementes, planta o que deseja colher. Ao dominar essa arte, você não se torna apático, você se torna resiliente. Não mais alguém à mercê das emoções alheias, mas alguém enraizado em sua própria integridade. A indiferença consciente é um presente que você dá a si mesmo. É a liberdade de não reagir ao que não tem valor. É a serenidade de manter o foco no que realmente importa. É a inteligência de perceber que, às vezes, o melhor que você pode fazer é não fazer nada. Não leve tudo para o lado pessoal. A maioria das coisas não tem nada a ver com você e isso é libertador. Vivemos em uma era de vitrines. Redes sociais, status, conquistas, sorrisos impecáveis e vidas perfeitas estão a um clique de distância. Nunca foi tão fácil se sentir insuficiente. Mas essa sensação não vem do que você realmente é, e sim do hábito destrutivo de comparar seus bastidores com o palco dos outros. O estoicismo nos lembra de algo essencial. Cada pessoa vive uma jornada única, com desafios, talentos e ritmos próprios. E a comparação constante com a trajetória alheia é uma forma de injustiça contra si mesmo. Marco Aurélio escreveu: "Não desperdice o que você tem desejando o que não tem." Essa frase não é apenas sobre gratidão, é um alerta sobre a cegueira que a comparação pode causar. Ao olhar demais para o lado, você deixa de ver os próprios passos. O que é progresso para um, pode ser estagnação para outro. O que é sucesso para alguém pode ser vazio para você. O único parâmetro justo para medir sua evolução é você mesmo. E mesmo assim, com gentileza. A comparação nos enfraquece porque desloca o foco do que podemos fazer para aquilo que não podemos controlar, o caminho dos outros. E pior, muitas vezes nos comparamos com idealizações, com versões editadas, filtradas, irreais, e lutamos, sem perceber, contra fantasias que só existem na tela. O estoico entende que a paz está em aceitar a própria jornada com lucidez. Ele reconhece suas conquistas, celebra suas melhorias e aprende com seus tropeços. Ele não precisa ser o melhor do mundo. Basta ser melhor do que foi ontem. Imagine um corredor numa pista. Se ele passa a corrida inteira olhando para os outros, tropeça, perde ritmo, esquece o próprio trajeto, mas se mantém o foco à frente, cada passo se alinha ao seu objetivo. Assim é a vida. O olhar que mais importa não é o dos outros, é o seu, voltado para o que você está construindo. Você pode admirar alguém, pode se inspirar, mas jamais se diminuir por não estar no mesmo ponto. Cada ser humano é um universo, cada história, uma trajetória intransferível. Quer combater a comparação? Pratique a gratidão diariamente. Liste as pequenas vitórias. Reconheça o que já superou. Reforce seu foco com perguntas como: o que eu aprendi essa semana? Como estou melhor hoje do que há um mês? O que posso fazer agora com os recursos que tenho? Volte para si. E verá que o silêncio da sua evolução é mais valioso do que o barulho do sucesso alheio. Se você chegou até aqui, é sinal de que está disposto a construir algo raro no mundo de hoje. Uma mente firme, serena e livre. As 8 lições estoicas que percorremos
Não são apenas reflexões filosóficas, são práticas para quem deseja dominar a arte de viver com consciência. Você aprendeu que pode se proteger com um escudo invisível contra o caos, que o silêncio, longe de ser fraqueza, é uma declaração de força. Que desprezar o que é inútil é escolher o que realmente importa. Que olhar além do agora traz clareza. Que não controlar tudo é o primeiro passo para a paz. Que o desconforto pode ser um mestre. Que nem tudo precisa ser levado para o lado pessoal. E por fim, que o único caminho que importa é o seu. Esses ensinamentos não pedem perfeição, mas presença. Eles não exigem que você se torne invulnerável, mas que aprenda a não ser escravo do que acontece fora. A verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, está em não permitir que o mundo mude quem você é. Então siga, fortaleça-se por dentro, cultive a lucidez, a calma, a firmeza. Não para parecer inabalável, mas para de fato ser. E quando os ventos fortes vierem, porque virão, você saberá que há dentro de si uma fortaleza que nada pode derrubar. Você não está sozinho nessa jornada. Somos muitos buscando sabedoria em meio ao barulho. Que esse conteúdo tenha sido mais do que palavras, que tenha sido um marco, um ponto de virada, um lembrete de quem você pode tornar. Agora respire fundo e siga firme, porque daqui para frente nada te atinge sem sua permissão.